Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você está bem? Boa tarde. Nós estamos no mês, né, do o poder do nome. Eu não sei se você tem acompanhado os cultos anteriores. Os ministros que passaram por aqui falaram bastante acerca do nome de Jesus. E é claro que o nome de Jesus sempre será o principal. Ele não é o coadjuvante, né? Ele é o autor principal, ele é o personagem principal, é o nome de Jesus. Só que o nome de Jesus, por que Deus retrata tanto sobre nome na sua palavra? E aí a gente vai ter que ir para os episódios anteriores, né? E entender um pouco como é esse trato de Deus, o que estava na mente de Deus quando ele começou a liberar os seus atributos através dos nomes. É muito fácil hoje a gente pensar, nós temos a Bíblia na nossa mão, nós temos uma série de ferramentas para nós estudarmos, para nós entendermos aquilo que nos é oferecido para essa dispensação. Nós temos, até inteligência artificial nós temos hoje, nós temos dicionário de tudo quanto é tipo, nós temos Bíblias de todas as versões e traduções. Mas quando a gente vai para o Velho Testamento e pensa naqueles primeiros contatos que Deus teve com a humanidade, não era assim. A humanidade não tinha a revelação que nós temos hoje. Então, o conhecimento que a humanidade tinha de Deus era um conhecimento restrito, era um conhecimento muito reservado daquilo que a humanidade poderia receber naquela época. Nós sabemos que a revelação da palavra do Senhor ela é progressiva e a revelação do caráter de Deus também é progressivo. Hoje nós sabemos muito mais do que sabíamos ontem acerca do caráter de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 34, no versículo 8, ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Então eu vou provar, essa palavra dá a ideia mesmo de comer, eu vou experimentar sobre Deus, o seu caráter, a sua palavra, os seus pensamentos. E à medida que eu experimento isso e que eu conheço aquilo que eu experimento, eu vou crescer no conhecimento. Então, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai entender como Deus ia se apresentando àquele povo. E por isso que o nome é algo tão valoroso para Deus. O povo hebreu, ele dava nomes aos filhos baseado em significados. E não só em significados, mas também em a história daquela família, a genealogia daquela família, o propósito daquela família. Então, eles iam nomeando os filhos dessa forma. Eu sei que hoje, né, muita gente vê significado para dar nome para criança, mas há um tempo atrás não era tanto assim. É só porque era bonita a sonoridade, ou era bonita a escrita. E cada lugar do Brasil tem uma forma de nomear seus filhos. Mas para Deus, a cultura do nome vai muito além de uma nomenclatura. E quando a gente entende isso, isso vai nos trazer segurança acerca da importância do nome que nos foi dado. O nome de Jesus. Eu queria ler com você algumas passagens. A primeira passagem que eu quero ler com você, por gentileza, está lá em Salmo 91, é um salmo bem conhecido, não é? Eu lembro quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha uma Bíblia bem empoeirada, e ela ficava aberta no Salmo 91, como um amuleto. Não sei se você já viu isso em alguma casa, né? Acho que hoje em dia não existe mais, mas a casa da minha avó tinha. E a Bíblia ficava lá, amarelada, empoeirada, de vez em quando minha tia limpava, né? E estava lá no Salmo 91, como se o Salmo 91 aberto pudesse ter algum poder para mudar alguma realidade. Não tem, irmão. A palavra ela tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos e é essa palavra que muda, amém? Então o Salmo 91, eu quero ler com você, por gentileza, no versículo 14, diz o seguinte, você achou? Posso ler? Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu quero ler para você na Bíblia amplificada, como o nome já está dizendo, né?
ela amplia a nossa visão acerca do versículo. E a Bíblia Amplificada diz o seguinte: eu o colocarei num alto lugar, porque conhece e entende o meu nome. Tem um conhecimento pessoal da minha misericórdia e do meu amor e bondade. Confia e descansa em mim, sabendo que nunca o abandonarei. A Bíblia Amplificada, ela abre muito mais o nosso entendimento acerca da ideia que o salmista teve, da inspiração que o salmista teve para escrever esse versículo. E eu quero pensar duas palavras aqui que diz: conhece e entende o meu nome. Conhece e entende o meu nome. Hoje, queridos, nós conhecemos muito mais. Mas quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que Deus começa a se apresentar para a humanidade. Deus se apresentou para Adão e Eva, mas você já sabe da história, não é? Adão e Eva romperam a comunhão com o Senhor, desobedeceram, queriam ter uma vida independente, longe daquilo que Deus havia programado e pensado para eles. E nesse laço que foi rompido, o homem se separa de Deus. E a partir daí, Deus não pode, não que Ele não queira, mas Ele não pode se revelar à humanidade. Ele não pode ter relacionamento com a humanidade. Porque na queda de Adão e Eva, na queda da humanidade, a Bíblia diz que foi feita uma separação. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E por conta dessa separação, Deus não podia se revelar na sua totalidade. Deus não podia se apresentar na sua totalidade, porque o homem estava morto. Era uma natureza caída. Então o homem não podia entender acerca de Deus, porque ele estava separado de Deus. E aí Deus começa a fazer algumas intercorrências, porque em todo tempo, querido, Deus está se revelando à humanidade. Deus não é um Deus oculto, Deus não é um Deus de mistério, Deus não é um Deus que não queira se revelar, não. Em todo tempo Ele está se revelando à humanidade, ainda que lá na Velha Aliança e naquelas dispensações da Velha Aliança, Ele não pudesse se revelar na sua totalidade. Então Ele tem algumas incursões. Eu gosto bastante de lembrar lá em Êxodo, é também um versículo que se prega muito, se fala muito, na vitória de Moisés sobre os amalequitas. Você vai lembrar dessa situação quando Josué está à frente de batalha. Nosso pastor gosta muito de ministrar sobre isso. Josué está na frente de batalha, ao seu lado Arão e Hur, segurando os seus braços. E quando Moisés levantava os braços, o povo de Deus vencia. Quando Moisés se cansava e o seu braço se arriava, o povo de Deus perdia. Então Arão e Hur colocaram uma pedra, Moisés sentou e ficou segurando os seus braços. E quando a batalha acaba, a Bíblia diz que Moisés firma um altar. E Moisés diz: o altar ao Deus da nossa vitória. Aquela palavra, Deus da nossa vitória, é Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. Porque todas as vezes que um povo vence uma guerra, ele finca a sua bandeira. Então, Deus podia dizer: eu sou o Deus da tua vitória. Deus podia dizer: você é mais que vitorioso. Não, o homem não ia entender. Até porque Jesus nem tinha vindo ainda. Mas Deus já começa a deixar bilhetinhos ao longo do caminho da humanidade, para que a humanidade conhecesse o seu caráter. E como Deus deixa os bilhetinhos? Através dos seus nomes. E certa vez, queridos, quando Ele cura o povo, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Moisés está diante de uma praga, o povo estava doente, e Deus dá uma instrução para que ele cortasse uma árvore, jogasse a árvore dentro do ribeiro, e aquela água, que era uma água ruim, passa a ser uma água doce. E aí a Bíblia diz: e o povo foi sarado. A gente lê a nossa Bíblia, está escrito lá sarado. Mas quando Deus se apresenta daquela forma, Ele está dizendo: Jeová Rafá, o Deus que te sara. Então, os nomes de Deus, eles sempre estavam no meio do povo, para que o povo conhecesse quem Deus era. Quando você não se apresenta, qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Ah, meu nome é fulano de tal. Você se apresenta com o seu nome. E a partir do nome, começa um relacionamento.
Não é assim? Ah, muito prazer, eu sou fulana. Ih, mesmo nome da minha tia, mesmo nome do meu pai, mesmo nome... Ih, meu filho tem esse nome. A partir do nome, nós começamos um relacionamento. Então, Deus queria começar um relacionamento com o povo, com a humanidade. E Ele começa a deixar dicas acerca de quem Ele era, de quem Ele é, através desses nomes. E é claro, queridos, que a gente sabe que quando a gente olha esses nomes, e à medida que o povo vai avançando, né? Abraão passa por isso. Eu quero ler com você essa passagem, que é uma passagem muito rica. Quando Abraão vai sacrificar a Isaac. E aí, dentro dessa passagem tão rica, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 22, eu queria que você abrisse, por gentileza. Gênesis, capítulo 22, eu quero ler com você a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. Gênesis, capítulo 22, quando chega no versículo 13, ele diz o seguinte, eu quero só contextualizar você aqui sobre o que estava acontecendo. Deus fala para Abraão que ele precisava sacrificar Isaac, o seu único filho. E Abraão, no mesmo momento, pega a lenha, pega o menino, e a Bíblia diz que ele pega o machado, e ele vai a um lugar onde Deus havia determinado para obedecer aquilo que Deus havia falado. Foi fácil? Imagino que não, não é? A gente não vai florear a história, mas deve ter sido bem doloroso para Abraão sacrificar o seu único filho. Mas a Bíblia diz que ele obedece mesmo sem entender. Sabe, queridos, às vezes o Senhor está falando coisas para a nossa vida e nós não entendemos, porque nós não temos todos os dados, e Deus nunca vai dar todos os dados, porque se Ele der todos os dados, a gente fica, né, totoca. Mas pessoas nesse lugar hoje estão relutando em obedecer algumas notas do Senhor, porque não tem todos os dados. Você não vai ter, até porque se você tiver todos os dados, você vai julgar, isso não é obediência. Deus está dando instruções para você, para que você possa obedecer, e aí provar e ver de que o Senhor é bom. Amém? Abraão fez desse jeito. Abraão não tinha todos os dados, mas Abraão obedeceu. E sabe o que aconteceu? Abraão provou da bondade de Deus. E olha que coisa interessante aqui, no versículo 13, essa é a história. E aí diz o seguinte, depois que Abraão leva o menino não, né? Que Isaac já era adulto, ele leva ao sacrifício. E aí diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Abraão fez um altar e colocou o nome, o Senhor proverá, Jeová Jirê, o Deus da minha provisão. Por quê, queridos? Porque Deus foi se revelando. Olha como Deus já se revelou. Só nos versículos que nós lemos lá em Gênesis e em Êxodo. Deus se revelou como Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus se revelou como Jeová Nissi, o Deus da nossa vitória, o Deus da nossa bandeira. Aqui para Abraão, Deus se revela como Jeová Jirê, o Deus da sua provisão. Nomes. Nomes. E lembra o primeiro versículo que nós lemos lá em Salmo 91? Conhecer e entender o meu nome. Conhecer e entender o meu nome vai fazer com que a gente tenha um relacionamento mais profundo com Deus. E neste relacionamento a nossa fé cresce. Provai e experimenta. Prova, experimenta sobre Deus. Quanto mais eu experimento de Deus, mais eu entendo Deus, mais eu conheço Deus, mais fé é gerada no meu coração. Amém, queridos? Deus é nosso amigo, Deus está do nosso lado, e Ele nos deu nome, para que
partir desse nome, a gente possa nesta terra, como você já aprendeu em todos os cultos, né, desde o começo do mês, nós possamos exercer a nossa autoridade. E é claro que todos os nomes de Deus na velha aliança, eles convergem num único nome, não é? E aí eu quero ler com você lá no Evangelho de João. Vá comigo para lá, por gentileza. Queridos, hoje é muito fácil a gente ler a nossa Bíblia e ter as informações acerca de Deus. Hoje é muito fácil, a gente tem um rema, olha aí que beleza. Matrículas abertas. Você tem um rema, fica muito fácil de você aprender a palavra. Você tem pessoas qualificadas que ministram a palavra. Nós temos livros, quanta literatura tem hoje para conhecer acerca do caráter de Deus, acerca do modus operandi de Deus. Mas o que a gente precisa entender? Naquela época não tinha. E naquela época Deus não podia falar com o homem por causa do pecado, porque se o homem se aproximasse de Deus, ele caía fulminado. Mas em todo o tempo Deus está buscando estratégias para falar com o homem. Deus está buscando estratégias para falar com a coroa da sua criação, para falar com os seus filhos, porque, queridos, Ele nos gerou, nós nascemos dEle. Imagina um pai natural que não tem relacionamento com o seu filho. Como é sofrido isso? Deus é o pai perfeito. Talvez muitas pessoas no seu relacionamento com seus pais naturais possam ter frustrações, decepções, mentiras, enganos. E aí muita gente pode dizer, eu prefiro nem ter contato com o meu pai natural, porque me causou muito dano, sofri muito. Mas aí nós estamos falando da paternidade de Deus, a paternidade perfeita. E esse pai perfeito, ele quer ter relacionamento conosco. Agora, como se apresentar, como se mostrar a esse homem que não podia ter relacionamento com esse Deus? Mas mesmo assim, Deus vai deixando bilhetinhos ao longo da história, para que a humanidade pudesse conhecer o seu caráter. Agora, queridos, vamos pensar. Esse Deus que se apresenta como o Deus que te sara, em várias oportunidades ele fala sobre isso. Depois Isaías vai retratar lá em Isaías 53, vai retratar Jesus Cristo como aquele que sara, aquele que pagou os nossos pecados, aquele que pelas suas chagas ele nos sarou. Agora, quando eu conheço, experimento, porque é conhecer e entender o meu nome. Quando eu experimento, eu entendo, eu conheço esse nome. Quando chega o laudo médico, você vai dizer, chegou atrasado. Eu sirvo a um Deus que me sara. Quando chegar, queridos, o problema financeiro, você vai dizer, chegou atrasado. Eu sirvo a um Deus que é Jeová Jirê. Ele é o Deus da minha provisão. Talvez a provisão não chegue como a gente tem a expectativa que ela chegue. Mas, queridos, com certeza ela vai chegar. Abraão certamente tinha a expectativa que a provisão chegasse, porque quando nós vamos ler Romanos lá na frente, o relato é o seguinte, que Abraão creu, que ainda que Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, olha o que Abraão estava crendo. Ele ia oferecer o sacrifício, mas ele estava crendo, se Isaac morrer, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Era a forma como ele estava crendo, mas não aconteceu da forma que ele estava crendo. Mas Deus proveu. Você entende? Que às vezes a provisão está bem na nossa frente, a estender a nossa mão e a gente não está percebendo, porque a gente colocou na cabeça que ela vai chegar de um jeito, e se ela não chega desse jeito, a gente acha que ela não chegou. Ei! Deus é o Deus que traz a provisão. Procura a provisão, porque ela está bem perto de você. João vai dizer o seguinte, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse versículo está perfeitamente ligado com o versículo que nós lemos de Abraão. Por quê? Aquele cordeiro que apareceu, aquele carneiro que apareceu e fez com que a vida de Isaac fosse poupada, aquele carneiro foi aquele que foi ser o sacrifício para que a vida de Isaac fosse poupada. Então Isaac não morreu porque o cordeiro morreu. Amém? Isaac herdou a promessa porque o cordeiro morreu.
Porque se Isaac morresse, ele não ia herdar a promessa. Mas havia uma promessa sobre o filho de Abraão, que na descendência de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Tinha uma promessa sobre Isaac. Então, quando Isaac não morre e o cordeiro morre, houve provisão da parte de Deus para que as promessas sobre a vida de Isaac fossem cumpridas. Amém? João, quando vê Jesus, João recebe a inspiração. Lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, porque o Cordeiro veio como provisão para a humanidade, ele vai morrer, não a humanidade. Ele vai ser crucificado, não a humanidade. Ele vai pagar os pecados, não a humanidade. Ele vai enfermar, não a humanidade. Oh, glória! A Bíblia vai dizer, queridos, que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Então, aquilo que foi estabelecido para a humanidade está disponível para toda a humanidade. Nós já encontramos esse caminho. Nós já encontramos esse Cordeiro. E ele foi a nossa provisão. Ele foi Jeová Jirê na nossa vida. Por quê? Porque nele eu recebi a provisão que faz com que eu ande uma vida conectada com Deus. Que não há mais condenação para mim. Por quê? Porque o Cordeiro proveu isso. Ele é a minha provisão. Assim como ele foi a provisão para Isaac, que era uma figura do Cordeiro Santo, chamado Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo a ligação? Gente, Deus está falando. Em todo tempo Deus está falando, Deus está se comunicando. Em todo tempo Deus está querendo nos guiar para os melhores caminhos, para as melhores rotas, para as melhores estratégias. Eu sei, querido, que o GPS de vez em quando nos guia para a rota que você fica assim, meu Deus, não é uma rota estranha, às vezes rotas perigosas, mas deixa eu te dizer, tem um satélite que faz com que o sinal venha para o nosso GPS. Mas muitas vezes, se há uma obra, o satélite não pegou. Se há uma mudança, há alguma coisa ali que era por esse lado, mas o trânsito mudou para outro lado, não foi atualizado ainda. Então, até a visão do satélite para trazer a rota para o GPS é limitada e não é precisa. Mas pensa na visão de Deus. No alto e sublime trono. Ele está vendo todas as coisas. Ele vê você. Ele vê as suas rotas. Ele vê para onde você está indo e aonde você está se afastando daquilo que Ele estabeleceu. Ele coloca pessoas na sua vida para trazer você para a direção certa. Ele faz com que você ouça ministrações que falam teu coração e você volta para a direção. Ele traz um versículo que você lê e fala, uau, está falando comigo, era isso que eu precisava, para trazer você para a rota correta. Deus está falando, e Deus falava desde a humanidade lá caída, Deus estava falando. Como? Se apresentando através dos seus nomes. Não tem falta, porque eu sou o Deus da tua provisão. Sabe como Deus se apresenta pela primeira vez? Depois que tudo acontece? Deus diz, El Shaddai. Ele diz, Moisés, fala para o povo, eu sou o que sou. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê, queridos? Olha o coração de Deus. A humanidade, o povo de Deus, tinha algo muito difícil para fazer. Eles tinham que sair da terra da escravidão. Eles tinham que percorrer obstáculos. Então, o que Deus fez questão de dizer para esse povo? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Onipotente. E se eu sou o Deus Onipotente e eu estou com você, isso significa que qualquer obstáculo que haja na sua vida, isso significa que qualquer circunstância que haja na sua vida, isso significa que qualquer problema que haja na sua vida, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu posso te livrar de tudo isso. O cuidado de Deus
fazer com que o povo cresce num Deus que eles não conheciam, que eles não podiam se aproximar, mas ainda assim Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Amém, queridos? Eu quero ler mais uma passagem com você. O Espírito Santo está trazendo algumas inspirações aqui. Eu quero ler com você. Juízes, no capítulo 6, no versículo 22. Diz o seguinte: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Como Deus se apresenta para Gideão no momento delicado da sua vida? Paz esteja contigo. Você não vai morrer. Paz esteja contigo. Você não vai morrer. Deus se apresenta assim para Gideão. Queridos, eu quero que você pense numa coisa. Uma aliança inferior. Jesus não tinha vindo ainda. O povo ainda estava no pecado porque a salvação em Cristo Jesus ainda não tinha se manifestado. O Messias ainda não tinha vindo. Mas mesmo nessa aliança inferior, mesmo o Messias ainda não ter sido revelado, Deus está dizendo: eu sou o Deus da paz. E você não vai morrer. E quando a gente vai, queridos, para os evangelhos, quantas vezes Jesus diz: eu sou a paz. A minha paz eu vos dou. Jesus estava distribuindo paz. Certa vez lá em Lucas, ele diz o seguinte, quando ele vai comissionar os seus discípulos, ele diz: olha, vocês vão entrando nas casas. E se vocês entrarem em algumas casas, vocês vão saudar essas pessoas com a paz. E se nessa casa não houver filho da luz, a paz voltará para vocês. Agora, se na casa tiver filho da luz, a paz vai repousar sobre eles. Queridos, isso me faz pensar, não sei se você já pensou sobre isso, mas que paz não é estático. Ele diz: você vai dizer paz, e a paz vai sair de você e vai repousar na outra pessoa. Você vai dizer paz, e filhos da luz daquele lugar vão receber a paz. Que Deus maravilhoso. Ele já nos deu a paz. Ele nos deu Jesus, o príncipe da paz. Então nós já temos a paz. Nós precisamos decidir andar nela, conhecer ela. E não só isso, não só para mim, não só para você. Mas se você chegar num ambiente e esse ambiente não estiver bom, lembra, você carrega a paz. E você pode chegar naquele lugar e dizer: eu estou chegando, paz está chegando nesse lugar. Porque a paz não é estática, Deus não é estático, Deus é Deus de movimento. Tudo em Deus se movimenta. Amém, queridos? Queridos, e quando a gente olha, né, para todo o resumo de todo o Velho Testamento e todos os nomes que Deus se apresenta para a humanidade, a gente chega, obviamente, em Jesus, não é? Em Jesus, tudo aquilo que era Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, né, o Deus da paz, Jeová Rafá, todos os nomes redentivos de Deus, eles estão em Jesus Cristo. Por quê? Porque Colossenses vai dizer que Ele é a plenitude da divindade. Nele está a plenitude da divindade. Então tudo que está em Deus, Deus entregou para Jesus. E nele está a plenitude da divindade. Então, queridos, se em Jesus está a plenitude da divindade e eu estou nele e ele está em mim, eu só preciso de um nome. Eu só preciso do nome de Jesus. Só preciso do nome de Jesus, queridos.
para falar com as circunstâncias. Mas, como nós começamos o Salmo 91, conhecer e entender. Conhecer e entender. Entender que Deus já disponibilizou aquilo que é dele e ele dividiu para nós. Ele já disponibilizou a paz, a alegria. Ele já disponibilizou a provisão. Ele já disponibilizou a saúde. Tudo aquilo, queridos, que no Velho Testamento ele via se apresentando à humanidade, para que a humanidade entendesse que ele era um Deus todo-poderoso, que ele era o Deus criador de todas as coisas, que ele era um Deus de paz, de amor, de alegria, de saúde, um Deus de provisão. Por quê? Porque o povo não conhecia a força sobrenatural. Ele só sabia que tinha. Tem uma força sobrenatural. Tem um poder, mas ele não conhecia que aquele poder vinha de Deus. Tinha um outro poder, o poder das trevas, que sempre esteve lá. Então, um poder de trevas que fazia o mal, um poder de Deus que fazia o bem. Mas para eles que não conheciam o poder de Deus que fazia o bem, tudo vinha de Deus. O bem e o mal. Então, o que Deus faz? Vamos colocar tudo às claras. Vamos dar nome aos bois. Meu avô falava isso. Vamos dar nome aos bois. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus da tua vitória. Eu sou o Deus da justiça. Eu sou o Deus da paz. Eu sou o Deus da alegria. Amém, queridos? Oh, glória! O Ministério de Música pode nos ajudar. E o Senhor, essa tarde, Ele está dizendo para nós que Ele é o Deus da sua provisão. E que existem planos no coração de Deus para a nossa vida e para a vida de pessoas específicas desse lugar. Que parece de um jeito. Você estabeleceu que é de um jeito. Mas Deus estabeleceu de outro jeito. E isso não quer dizer que o que Deus estabeleceu de outro jeito vai trazer para você prejuízo. Vai trazer para você insegurança. Porque é justamente aonde Deus quer. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque quando nós traçamos planos do nosso jeito, a gente não dá espaço para Deus se manifestar, porque o plano já está traçado. Mas Deus quer se manifestar porque o plano dele é muito melhor do que o nosso. E essa tarde em específico, Ele quer que você abra o seu coração para ouvir os planos que Ele tem. Vai dar certo, querido, vai chegar no lugar que você quer. Porque Deus também quer que você chegue nesse lugar. Mas talvez não seja pela rota do GPS que te mandou. Por quê? Porque às vezes o GPS manda a gente entrar em lugares perigosos. A gente não sabe. Aí o GPS manda, a gente vai. Ei, mas Deus sabe, Deus tem a visão plana, completa, absoluta. E você pode ficar de pé. Existem pessoas nesse lugar que precisam receber hoje uma intervenção divina acerca de alguns planos que traçaram. E o Senhor está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Isso é perfeito e tudo vai bem. E quando Ele diz anda na minha presença, Ele está dizendo: ouve a minha voz. Se deixa guiar pelo meu Espírito. Não faz planos com os dados que você tem. É isso. Deus quer te levar a um ponto. E você começou a fazer planos com os dados que você tem. Dados naturais. E você começou a pensar: eu posso fazer isso, eu posso puxar isso para cá, eu posso fazer daquele jeito. Eu posso fazer planos naturais. E Deus está dizendo: esses planos naturais não vão trazer você para onde eu quero. O convite de Deus hoje é: deixa os planos naturais
os planos que você fez, e se deixa levar pela fé naquilo que Deus já fez para você, planejou para você, arquitetou para você. Agora, deixa eu dizer algo, e aí é o rompimento. Confiança. Porque alguns planos naturais, você já traçou assim: se não der desse jeito, tem esse jeito. Se não der desse jeito, eu posso fazer esse jeito. Você já traçou um plano de contenção se essa estratégia não der certo. Mas Deus não quer você traçando plano de contenção, porque no que Ele planejou não precisa de plano de contenção, porque já deu certo. Agora, qual é o desafio? É eu confiar em deixar o plano que eu fiz e deixar levar. Sabe como o profeta nas águas? Foi no tornozelo, foi no joelho, foi na coxa. Precisa nadar nas águas. Precisa se deixar levar nas águas. Só que para se deixar levar nas águas não pode ter boia. Não pode ter nada que a gente possa segurar. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.